meninas, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para entrevistar a Daniele para mais uma entrevista no canal da Deca, nesse projeto de BPM Girls, que é tão importante para influenciar e ajudar as meninas da computação através do BPM. Apresente-se para nós, Daniele. Meu nome é Ana Lúcia, né? Primeiramente, sou de Minas Gerais, a Daniele também é de Minas, né, Dani? Então hoje estamos em casa, né? Falta só o Sim, café e o pão de queijo. tô aqui, né? Apresente-se, fale um pouquinho de você, da sua área de atuação atualmente. Fique à vontade. Prazer recebê-lo. Eu que agradeço, o prazer é todo meu, né? Agradeço a oportunidade da Andréia, também pela sua disponibilidade, né? Meu nome é Daniele Rodrigues, eu sou formada em administração de empresas pelo SENAC, eu sou pós-graduada em gerenciamento de projetos pela FGV e tenho a pós-graduação de gestão de processos pela PUC Minas. A minha área, né, basicamente eu vim da qualidade e hoje estou mais especializada em processos. Eu brinco que eu nasci na qualidade e aí as coisas foram me guiando para ir para a gestão de processos. Então, eu sou Ana Lúcia, né? Sou consultora atualmente, já tenho quase 10 anos de consultoria na área também de qualidade de processos. Sou formada em Química, mas atuei mais sempre quase que na área de gestão. Fiz uma especialização na área de processos industriais, depois um MBA em gestão empresarial. Eu sou auditora líder de SGI, que abrange aí as normas de saúde, segurança, qualidade e meio ambiente. Então, apesar de vir de uma área muito técnica, né, depois eu acabei indo para uma área mais de gestão e de gerenciamento. E, Daniele, como que você começou no mundo do BPM, né? Como que é a sua trajetória aí no BPM? Então, eu iniciei em 2012, né, no SESC. Na verdade, o início da trajetória começou na qualidade, lá em 2008. Né? Eu fui chamada pela CEMIG, depois de um estágio, para implantar a ISO. E aí acaba que a ISO você começa a entender os processos, o escopo ali da certificação. Então, eu brinco que eu nasci em qualidade, mas ali eu já tive o primeiro contato, né, com a gestão de processos, mas muito mais no olhar para os controles do que de fato para o processo, para entender ali o processo. Depois, né, de atuar na qualidade, eu fui chamada em 2012 para trabalhar no SESC, onde eu entrei como analista de processo de qualidade. No início, a atuação também era para implantar a ISO. Porém, o gestor ele era muito antenado, né, nas metodologias que estavam de mercado, e BPM estava ali muito em alta pela Ana Catarina, né, o Gart Capote, e aí a gente foi entendendo o que era o BPM, né, na instituição, ele foi contratando cursos, e aí a gente chegou numa divisão, né, eu falo que é um divisor de águas, onde que a gente percebeu que os controles e a certificação ela era uma consequência de processos bem arquitetados, organizados. Então eu brinco que o meu início, né, da trajetória mesmo em processos foi depois que eu entrei no SESC, né, e hoje a gente está num escritório de processos, né, ali atuando, implantando a cadeia de valor, né, já foi implantada a cadeia e agora desenhando a arquitetura focada ali na estratégia da instituição. Bacana. Só para quem está nos assistindo, o que que o SESC faz? Assim, qual que é o papel do SESC a nível Brasil e a nível Minas, né? Que é onde você atua. O SESC ele é uma instituição, né, que eu brinco que ela é um pouco mista. Ela está voltada ali para ações de saúde, cultura, lazer, assistência e educação, né, para os comerciários. A gente tem um percentual do valor do FGTS ali, né, de um compulsório que sai da folha de pagamento do colaborador do comércio, que volta para o valor ali que a gente chama de compulsório processo, para a gente reverter esse valor em ações, né, nesses 5 pilares para os comerciários, né, no caso do SESC, para os comerciários. Eu brinco que o Sistema S ele faz um pouco do papel do governo, naquilo que ele não dá conta, porque é muita coisa, ele vem estimulando ali ações
para agregar ali bem-estar social aos comerciários, né? No caso do Sistema S do Comércio, do SESC. Sim. É muito cliente interno, né, Dani, que o seu escritório de processo precisa contribuir, né? São várias Sim, unidades, então eu acredito que é um ponto difícil, né? a Aí no gente seu vê. trabalho. E hoje você ocupa uma posição de liderança, né, dentro do escritório de processos. Sim. Você é líder do escritório de processos e conta também como que foi essa sua trajetória até chegar nessa posição, né? E mostrando principalmente que não é do dia para a noite, né? Para quem está nos ouvindo, nos assistindo e começando agora na carreira, não é fácil nem rápido, né, Dani? Sim, não é fácil, não é rápido, até porque o número de cadeiras de gestão, né, e o número de cadeiras para especialistas e tudo mais, há uma grande diferença, né? Mas não é impossível. Sim. Bom, minha trajetória para liderança, eu brinco que assim, eu sempre tive muito esse viés de liderar trabalhos. Isso é muito da nossa área, né? A área de processos, você acaba tendo a liderança ali nas ações do dia a dia, né? A gente lidera entregas, lidera trabalhos, a gente faz papel integrador e de comunicação o tempo inteiro, né? Na hora de melhorar os processos, você acaba tendo que atuar com o dono do processo ali, fazendo tudo acontecer, e você faz sempre a ponte, né? Na hora de automatizar um processo com a TI. Então, a gente acaba exercendo uma liderança e liderança do trabalho. Então, toda vida, acho que a liderança, para quem está em processos, ela já começa ali nas competências, na técnica. Já a parte de liderança de gestão mesmo, né, ela veio em 2022, quando 10 anos depois, né, que eu estava no SESC, quando uma gestora ela passou no concurso público e aí quando perguntaram para ela quem estava apta e me indicaram. E aí eu iniciei a gestão de pessoas e venho aprendendo de gerir pessoas de 2022 Sim. para cá, porque não tem receita de bolo, né? Eu brinco que eu acredito muito na liderança situacional, né? Que a gente tem que tratar as pessoas de forma diferente, porque nós todos somos diferentes, mas de forma também que não seja desigual, né? Sim. Então é um desafio. Assim, se eu posso falar para quem quer ser líder, né, o que deve ser feito, eu acredito que é buscar gostar de pessoas. Primeiro ponto é quem quer ser líder, ame pessoas. Porque a primeira coisa que você tem que aprender é gostar de pessoas, gostar dos diferentes, né? E entender que os diferentes, as pessoas, elas não sempre vão ser da forma que você quer. Então, a gente acaba, quando a gente gosta de gente, a gente é empático. Então, Sim. você acaba aprendendo ali a agregar sempre com as diferenças para convergir ali para o foco, né, de atuação, porque a gente espera do negócio, né? E o É o segundo é maestro, né, Dani? É o maestro ali que rege a orquestra e que às vezes precisa sim, segurar na mão, precisa ser sim, ter mais pulso forte às vezes, né? Ser mais é firme, puxar a isso. orelha. E é Sim, realmente um equilíbrio entre é um equilíbrio. essas duas Exato. posições, né? Eu brinco que, assim, hoje eu estou com 6 pessoas na equipe e não tem ninguém igual ao outro. Mas eu acho que isso é que é a mágica, que é o mágico, né? A soma. Tem um que é muito perfeccionista, né? Detalhado, já o outro é mais visão sistêmica, consegue atuar mais com dados, com números. Enfim, a soma, né? Quando começa a ter essa colaboração, né, a soma enriquece e aí a gente consegue entregar mais valor para a instituição. E o papel do líder é perceber essas diferenças, essas habilidades, né, os perfis diferentes mesmo que todos nós temos e moldar para todo mundo alcançar o mesmo objetivo, né, que ao final é o mesmo. E É o Dani, mesmo. como que é a rotina de um escritório de processos? Acredito que tem muita gente aí curiosa para saber que loucura que é um escritório de processos de um SESC Minas Gerais. Conta para nós. Eu brinco que é no mínimo turbulento, né? A É, gente no mínimo. no mínimo, a gente
atua muito apagando incêndio, e isso é algo que eu desejo muito reverter um pouco, e já está acontecendo essa mudança. Com isso, nós entendemos ali também, né, quais são os macroprocessos da instituição, e aí a gente está nesse caminho de fazer arquitetura de processos, né? A gente já está bem desenhado a arquitetura, e aí no meio disso tudo a gente também automatiza processos, né, num sistema. Estamos mudando para outro sistema, e também a gente faz um pouquinho de gestão da qualidade em análise de documentos, né, dos procedimentos padrões da instituição, que são as instruções de trabalho e procedimentos de gestão. Então, nossa rotina, eu brinco que são 3 entregas ali. A gente 3 tem grandes entregas, grandes né? entregas, exato. A gente tem a automatização, né, no sistema que a gente atual, e a gente está mudando esse sistema para trazer para o nosso escritório o poder de automatizar os processos, né, vamos dizer assim, porque hoje ele está com o fornecedor, né, da ferramenta atual. A gente tem a inovação de processo, que é a melhoria, né, tanto a automatização quanto a melhoria a gente utiliza do BPM, né, da metodologia de BPM, e nós temos a gestão da qualidade na análise aí das revisões dos documentos, para ver se algo está impactando, né, que também é Sim, muito importante, né, sim. não tem como medir, não tem como atuar em gestão se a gente não tem um parâmetro padronizado ali, mínimo do processo, né. Sim, a qualidade entra muito forte nisso, né? Nessa padronização, nesse controle de documentos, controle de informações mesmo. E Sim, você falou uma questão interessante que eu acho que é a grande virada de chave, que é agregar valor. É quando a empresa sim, entende que o que ela faz de fato agrega valor, deixa de ser um empecilho, né? Como as ISOs, né? A gente que trabalha com certificações, não só das ISOs, mas qualquer certificação acaba que tem aquela versão, né? Ah, mais papel, mais controle. E, na verdade, a forma como você implanta esses sistemas de controle, se ele não for muito bem desenhado e não fizer sentido para as pessoas, acaba que fica só um papel mesmo, só um emaranhado de papéis, um amontoado de documentos no computador, né? E aquilo começa a ficar obsoleto e você não começa realmente a não fazer sentido para a empresa, não né? faz sentido, E aí você começou sua fala falando da estratégia. Né, Dani, a sim. importância que tem uma estratégia bem definida de um negócio. Então, começa realmente de cima para baixo, né? Quando as diretrizes vêm de cima, a gente consegue trabalhar com mais paz, com mais serenidade, porque a gente sabe o caminho, né? Exato. Não sabemos o caminho, mas sabemos onde queremos chegar Aonde ali com a queremos chegar. equipe. Exato. Né? Então, É, essas diretrizes são muito importantes. E quando a gente fala de cadeia de valor e mapear processo e arquitetura, nós começamos a ver ali desperdícios, né? Coisas que a gente faz e de repente, nossa, mas por que mesmo que a gente faz isso aqui, né? sim, exato. E você fez exatamente o caminho que eu fiz também na minha trajetória profissional, que comecei com a certificação Sim. eu era menina da qualidade, né? Eu chegava nos setores, as pessoas falavam, ah, já vem a Ana, né, com a papelada dela. Então, em um momento dali da minha trajetória profissional, eu entendi que esse não era o caminho para agregar valor e gerar transformações, né? Então, eu fui aos poucos migrando ali para a área de processos, que eu vejo que faz mais Muito sentido para mais as sentido. pessoas. E processos, para mim, assim como acho que todo mundo que veio da qualidade acha que é um pedacinho ali da qualidade. E, na verdade, quando você entende a importância de um processo, né, é o que nós conversamos anteriormente em off, né, a gente já tinha batido um papo, que a certificação acaba sendo uma consequência, É uma né, consequência. Exato, exato. Eu, eu falo que eu vivi na prática essa mudança de mente, né? Porque quando eu fui chamada para a CEMIG para certificar a ISO, assim, a gestora, a Débora Alvarenga, né, era a gestora da CEMIG, ela era assim fantástica. Ela falou: olha, nós vamos começar pequeno,
com os processos organizados, então nós não vamos criar muitos controles, nós vamos fazer de forma mais leve. E aí a gente conseguiu certificar e foi melhorando gradativamente. Então fez Olha, sentido o processo organizado. sim. Depois, eu fui chamada para uma outra área da CEMIG para organizar a certificação que existia. E aí foi bem mais árduo, porque estava com um sistema de gestão super inflado, cheio de processos, nada integrado com nada, executando coisas que não agregavam valor, né? Eles tinham controles de treinamentos que nem eram o escopo da Alguém mandou certificação. eu fazer isso aqui, eu faço porque alguém E mandou eu fazer, faço, né? né, o deve lá da norma, né? O É, deve fazer, aí começa a inchar a burocracia. E aí eu consegui enxergar um pouco desses dois mundos. E aí, quando chegou no SESC e falou, ó, vamos certificar, primeiro que chegou lá e não tinha nenhum procedimento instituído, tinha alguns, muito poucos ali, um de viagem e tudo mais. Aí eu falei, vocês querem certificar sem ter documentado, não faz sentido. Nós vamos ter que começar a documentar. E aí a gente começou, né? Não é o ideal na metodologia, mas era necessário para o momento. A gente começou documentando todos os processos da instituição. E aí, de fato, quando a gente mudou para um escritório de processo e começou a implantar a metodologia, a gente observou que realmente a qualidade é uma consequência da entrega de um processo bem sim. desenhado, bem organizado, né? Então, para mim faz todo sentido. Eu não desprezo a qualidade, eu falo que eu nasci nela e Claro. ela para mim faz todo sentido, mas a gente tem que ter o olhar para o processo, porque o gap e a melhoria, o que é necessário mudar está no processo. E Né? nem toda empresa precisa de certificação, mas todas precisam de Exato. processos, né? Talvez essa seja uma das coisas que foi um pouco mais leve quando eu entrei no SESC, porque a certificação, lógico que a gente quer, né? O presidente atual, o meu gerente também, ele quer a certificação, mas a gente precisa arrumar a casa, organizar. E aí a gente está Sim, nesse momento do organizar a casa e também buscando um pouco de certificação. Porque o SESC, assim, só um parênteses, né? Em 2010 a gente tinha um computador que era do diretor, tínhamos 300 funcionários, a maioria dos serviços eram terceirizados, e aí houve uma retomada de tudo, inclusive serviço finalístico, que não fazia sentido. Então, houve uma retomada, né, para a gente cuidar dos serviços ali, para entregar o melhor para os nossos clientes. E nessa retomada, hoje nós estamos em torno de 2.300, né, 2.500 funcionários, com processos que não existiam. Então, por isso precisou desse momento de documentar tudo. E sim. aí agora a gente está vindo, né, fazendo o link com a estratégia, fazendo com que os processos façam sentido para eles entregarem valor. Eu brinco que agora o nosso desafio um pouco é na cultura, né? Na cultura, Ah, mudar sim, a cultura ali das pessoas para entenderem que sim. é necessário mudar a mente, mudar os processos para entregar valor. Mas a cultura também não se muda, né, de uma hora para outra. São passos de formiguinha mesmo, né? Vocês estão no caminho, com certeza. Ô, Dani, tem alguma prática, alguma boa prática assim que você vivenciou, além dessas que você já contou para nós, que você queira enfatizar? Alguma boa prática de escritório de processo? Boa prática que eu falo primeiro, olhe para o método, avalie ele da melhor forma possível, porque, né, ele faz sentido, mas também olhe para a sua organização. É importante olhar para a organização para que você não ingesse os processos e Sim, para que você faça inovações e melhorias que façam sentido, né, para a organização. Então, a primeira coisa é adapte o método sem quebrá-lo. Não é na íntegra, tanto é que são boas práticas, né? sim. Eu brinco que às vezes o pessoal quer colocar ali 100%, não vai funcionar. Então, essa é uma boa prática, que a gente vem adaptando o método à realidade da instituição, sem deixar com que haja um comodismo também. Né? Outro ponto é trazer, até que o meu atual gestor, o Denilson, fala muito, a gente precisa trazer incômodo
para as pessoas entenderem, olha, não está legal, precisamos melhorar, né? Porque senão a comodidade não faz com que a gente mude. Então, a gente sempre, hoje a gente tem um viés muito mais consultivo, demonstrar ali para a área, olha, isso aqui não está legal. Será que se não for dessa forma, e a gente vem construindo soluções junto com as áreas, né? Ao invés de apontar, olha, isso aqui não está legal, a gente vem numa construção conjunta de soluções. E tentando Engajando, né? engajando as pessoas, né? E esse é um desafio, porque aí agora passa para o perfil comportamental, que aí a gente precisa Sim. atuar muito mais nesse ponto, mas que não é impossível. Então, assim, como boa prática, não foque só no método, pense que você vai implantar processos de outras pessoas, porque o escritório ele não é dono dos processos. Sim. E aí, para isso, tem que ter essa empatia de chegar, de mostrar que a mudança é importante, que gera valor, né? Eu brinco que é vender ali que acontece. Eu vejo isso muito nas minhas consultorias, né? Às vezes a empresa reclama, ah, a gente não inova, não tem, mas a própria empresa não propicia um ambiente inovador, né? Não dá Sim, voz para as pessoas, não deixa que elas participem da construção ali dos processos e das melhorias, porque ninguém melhor para dar sugestões de melhoria que está ali, né? No dia a dia, vendo, e não tem aquele ambiente propício. Às vezes tem, acontece muito isso também de ter uma caixinha de sugestões ou reuniões, né, que são sim, abertas a todos, mas a sugestão para ali, às vezes não é discutida a um outro nível gerencial, ou fica não mais no dá pensamento. exatamente, Sim, ou às vezes não dá um retorno ali para aquele aquela pessoa da equipe ali que deu aquela sugestão, né? Então eu vejo, eu tomo esse cuidado quando eu vou implementar, né, nas empresas, que é ouvir as pessoas e dar um retorno para elas, né, do que foi sugerido. E sim, respeitar o que você disse é muito importante, respeitar a cultura e a história de cada empresa, né? Cada empresa é exato. única e não esquecer do tripé ali, né? Que a Andrea sempre fala para nós, pessoas, Sim, processo e tecnologia. Então a gente sim, vê muito isso também, exato. né? Querer colocar, enfiar ali goela abaixo uma tecnologia, um software. E as Não vai pessoas não funcionar. estão preparadas, os processos não estão bem desenhados, então realmente faz sentido se for os três pilares ali bem sólidos, né? Construídos ali a muitas mãos também. A gente às vezes tem ótimas ideias, ótimas ali, inovações, mas se é o outro que vai implantar, se ele não abraçar, não adianta. Até sabiamente, eu brinco, eu gosto muito, o meu gestor é um professor na minha vida, né? E aí ele fala que uma cultura que não dá para dar cavalo de pau no Titanic. A cultura, ela precisa ser mudada aos poucos, você vai mudando a direção. E aí, uma das coisas que ele fala muito, e que eu acho que também é uma boa prática, é vamos olhar para fora. Né? A gente não pode só olhar para dentro, só para o sistema S, porque o sistema S é diferente do mercado. Então, ele fala: olha, vamos buscar boas práticas fora, vamos abrir para fora. A gente até, inclusive, está buscando executar a semana de processos, né, e dados na instituição para trazer inovações, como que as outras empresas estão fazendo, né, seja de mercado ou seja do sistema S, com sistemas de automatização, enfim. A gente está tentando trazer essas boas práticas de mercado também para tentar mudar internamente essa cultura e aí fazer com que todo mundo, né, se engaje aí para o mesmo objetivo. Ótimo, adorei a analogia do Titanic, cavalo de pau. Realmente, né? A cultura Para virar ali é aos pouquinhos mesmo, é né? Para virar isso, um Titanic leva tempo, leva tempo. exato. Daniele, a maioria aqui do nosso público, né, que está nos assistindo, são mulheres, meninas, e aí eu quero que você deixe um recado aí, né, e conte para nós se você teve alguma dificuldade, né, no meio corporativo, por ser mulher, se você, como que você superou, se tiveram dificuldades, como que você as superou, e para nos inspirar também. Eu brinco que no início eu tive dificuldades, várias promessas, né, que não se concretizaram ali na liderança.
Mas eu acredito muito que na hora certa ela vem. Porém, eu entendo que a liderança, ela flui e ela acontece. Lógico que há um patriarcado, há uma cultura instituída bem patriarcal, né? Isso vem da história do ser Sim. humano, né? De que o homem cuida, o homem controla, o homem. E aí, só que a gente vem exercendo muito bem esse papel do controle, do cuidado, da organização. Sim. Foi difícil, se eu falar que não é, né? Não é difícil, é algo, não é normal, mulher, né? Parda, sobrepeso, não é tão visivelmente legal para uma cadeira de liderança, né? Digo em mercado. Mas graças a Deus a empresa que eu estou, ela nisso ela é aberta. A gente é em maioria mulheres, né? Eu brinco que é minoria homem. A minha área, nós temos 5 mulheres e entra um menino agora, um rapaz agora. Estão dominando geral lá. A gente domina geral. Assim, lógico que a gente observa que em número maior são homens, né? Quando você vai subindo, sai do SESC para uma CNC, a maioria são homens. Mas eu acho que uma hora essa conta vai equilibrar, porque Sim. além da gente ser maioria, a gente vem buscando se profissionalizar, né? A gente busca competências, né? Enfim, eu acredito que uma hora a gente muda a conta. E que eu acho também que não é legal, é preciso ter o equilíbrio, né? Então, Sim, cada um assim, com eu as acho que suas habilidades, né? habilidade Os seus tem espaço perfis. para todos. Tem, Agora, exatamente. eu acho que não é o gênero que define quem deve ocupar uma cadeira, né? É a Com certeza. competência mesmo. Sim. Dani, e você quer deixar alguma dica de livros, de filme ou de, né, algum livro, algum filme que você já assistiu que possa ajudar aí, né, quem está nessa área ou quem está começando na área de BPM? De livro, eu indico, até deixei aqui do ladinho. Que De livro, bom. eu indico esse coaching, segundo Jesus. Eu acho que, para mim, é o maior exemplo de líder na vida que a gente tem é Jesus, porque ele conseguiu pegar 12 pessoas, diversas ali, competências, habilidades, Sim, né? Pegou cada um com suas habilidades, personalidades e conseguiu fazer com que todo mundo convergisse para o mesmo foco, né? E tanto é que fez tanto sucesso que até hoje está aí a história de Cristo, ela é disseminada, ela é contada, né? E começou nos 12. E sim, aí esse livro conta um pouquinho ali do processo de cada um, e eu acredito muito que a área, o escritório de processos é um papel muito mais desse olhar, né, para as pessoas, porque a gente não é dono do processo, igual eu falei anteriormente. Então, esse é um que eu acho que é importante, ele traz um viés de liderança e traz viés de olhar os comportamentos ali para convergir para o mesmo propósito. Gosto também, né, em termos de filme, The Chosen também, aí ele mostra num filme bem ali, né, bem ilustrado como que aconteceu, né? Lógico que tem licença poética, mas que para mim não sim. foge em nada do que está escrito, vamos As dizer assim. diferentes personalidades, né, desses 12 que você citou ficam muito claros, né, na Isso, série, que cada um já tinha sua vida formada, já tinha sua personalidade, e mesmo com 12 não foi fácil, né, porque um não foi traiu e vários exato. pensaram em desistir, então realmente é um Exato. bom exemplo, Daniele. Não é fácil. E é assim no dia a dia do escritório de processos, a gente ali É, tentando convencer, tem sabotadores, né, para não melhorar processos, que é natural, né? É natural na vida da gente, é natural isso, né? Mas também, enquanto material técnico, eu falo muito, né? Tem o canal da DECA, né? Que é muito, é tem uma muito escola. conteúdo, é uma escola, Uma escola exatamente, gratuita, né? Se você gratuita, assistir todos, é uma série, sim, Decaflix. é isso mesmo. Mas eu amo o material da DECA, eu sempre estou assistindo. É assim, eu falo que de uma forma leve,
né, a gente sim, aprende sobre BPM. Quem não conhece consegue entender. Né? E isso é importante, porque a gente começa a mudar a cultura, inclusive, das pessoas, mesmo que elas não estejam tecnicamente na área, elas vão contribuir para processos na empresa que elas estão, né? Todo mundo contribui para algum processo ou para vários. Então, eu acho importante a gente sempre especializar ali. Tem um outro filme também que eu gosto muito, que é Os Vingadores, que é a mesma pegada, né? Eu gosto muito de filme de super-heróis ali, né? Sempre há um problema, né? E sim. várias pessoas com seus superpoderes distintos, né? E todos eles ali, quando eles encontram, né, o engajamento conjunto, eles conseguem chegar no objetivo final ali, né, de melhorar algo ou de proteger, enfim, que é o que a gente executa todos os dias, né? Se a gente não melhora o processo para proteger a instituição de alguma burocracia, a gente melhora porque a gente quer estar destacado no mercado entre os primeiros, enfim, sempre muito no viés, né, de um foco ali de que a gente quer alcançar. Sim. E Então, essas histórias nos ensinam muito, né? Se a gente, no meu sim, MBA da FGV, nós estudamos sobre os argonautas, que é uma mitologia, né? E sim, nós assistimos um filme super antigo. Nós estamos a encontrar esse filme, era preto e branco, uma legenda péssima, dublagem péssima, mas o filme é riquíssimo para nos ajudar e nós ficamos 2 meses só está estudando esse vacinando o filme. filme. Sim, Chama alguma coisa de Argonautas, não me lembrar o certo. E aí tem a história toda do Jazão, que é o líder deles, né? Como que ele conduz ali a turma para chegar no objetivo deles, quer encontrar um tesouro. Então, esses filmes sempre são interessantes, né? E para a gente até passar para a equipe, né? Se tiver alguma sim, oportunidade, sempre sim. ensina alguma coisa. Para a gente Que legal. finalizar, Daniele, tem alguém que te inspira, assim, né, na sua carreira profissional? Quem são suas inspirações? Eu brinco que a minha vida é cheia de inspiração, né? Ela começa desde os meus pais sempre incentivando, né, aos estudos, a sempre fazer o melhor, né? Acho que é por isso que eu nasci na melhoria contínua. Mas a minha vida, eu acho que a líder que eu sou hoje é graças a um monte de inspiração, né? A Débora Alvarenga foi a que iniciou ali, que eu olhei e falei, nossa, eu preciso ser um pouquinho dessa pessoa, né? Se eu conseguir ser um pouquinho dela, eu vou ser uma boa profissional. E aí, tanto competência como técnica, enfim. E aí eu tive vários inspiradores, assim, vamos dizer, né? Eu tive Carlos Vieira, foi quem começou a introduzir BPM, né? Eu tive Matheus Melo, tive o Tomás, quem me tornou líder, e hoje eu tenho um grande professor que é o Denilson, que, assim, de todas as lideranças, né, eu falo que ele reúne a gestão de pessoas com a competência técnica. O que sempre a gente não tem esse equilíbrio, né? Às vezes a pessoa sabe muito de gerir pessoas e não conhece tanto do negócio, não conhece tanto técnica. Ele reúne os dois de forma fantástica, então ele tem sido um grande professor na minha vida e sei que na vida da equipe inteira. A gente Ah, que brinca que bom. assim, ele veio para ajudar muito. E também, mesmo as lideranças, mesmo as pessoas que não foram inspiradoras, elas ensinam alguma coisa, né? Sim, tem Elas aqueles que nos ensinam. ensinam como não ser, Não, né? exato, Os exato. perfis que a gente não quer, porque a gente já viu os resultados, né? Que falharam ou que não agregaram para a equipe ou para a empresa. Então, Realmente. então eu falo que a líder que eu me tornei hoje tem um pedacinho de cada pessoa que passou na minha história, da minha equipe mesmo, enfim, né? A gente é uma soma de histórias. Sim, isso é tão importante, né, Daniela? A gente ter gratidão pelas pessoas que passam à nossa volta, sejam as equipes, sejam os nossos líderes, nossos gestores. Isso é muito importante. Você falou uma coisa que é bem verdade. Assim, se a gente não gosta de pessoas, não gosta de gente, é muito difícil ser líder. Sim, sim. Porque você A gente trabalha com histórias, né? São pessoas aqui pessoa. e Sim, nessa era são tão digital, as pessoas acham que às vezes perdeu muito esse fala qualquer coisa na internet, né? E aí quando sim, tá ali frente a frente, a pessoa é outra, ela não.
às vezes nem consegue se expressar. Acho que a gente vem perdendo um pouco da empatia, né? É assim, enquanto ser humano, é importante a gente resgatar isso. E eu acredito muito que quando você é grato, né, pelo que o outro traz na sua vida, não, ele nem sempre vai trazer coisas boas, vai ter os momentos que ele, né, e aí eu acho que a gente tem que ser grato e as pessoas, elas sempre agregam. Então, assim, de fato, sabe? A gratidão ela é importante, né, para o trabalho, para a liderança. O olhar para as pessoas é muito importante. Elas têm os seus problemas, né? Eu brinco que a gente passa 8 horas no trabalho. Se a gente não trouxer leveza para essas 8 horas, né, vai ser muito árduo. Né? E não é porque a palavra é trabalho que tem que ser árduo, né? A gente pode trazer leveza. Então, as pessoas têm problemas né, na família, elas têm os problemas pessoais. E por mais que elas sejam profissionais, né, nem sempre a gente consegue separar certas coisas. Então, de fato, a gente precisa ter esse olhar para o outro, sabe? Na liderança ou nos trabalhos mesmo. Né, enquanto analista, enquanto especialista, é necessário olhar, porque são as pessoas que executarão os processos. Né? Então, Sim, por mais que seja a tecnologia que vai executar, alguém vai escrever o código para fazer sim, acontecer. Então, a gente tem sim. que ter esse olhar para as pessoas. Tudo tem uma pessoa por trás, Tudo, né? tudo. Mesmo nesses ambientes mais tecnológicos. Daniele, foi Exato. um prazer, foi uma alegria ouvi-la, ouvir sua história. É tudo Eu meu. acredito que não foi fácil, realmente, né? A gente sabe aí todos os nossos desafios que a gente tem, como profissionais, como mães, como esposas, né? Nesses diferentes papéis aí que nós temos que equilibrar, né? Ora a gente Sim, é uma ótima mãe, ora a gente é sim. uma ótima profissional, não dá para ser bom em tudo. Não dá, eu já cansei de tentar, é impossível, né? Enquanto eu tô aqui com você, minhas filhas estão em outro lugar, né? O meu tempo é Sim, dividido mesmo, e tá tudo bem, tá tudo tá certo, tudo bem. né? Então, Sim, parabéns pela sua trajetória. É, obrigada. eu vi que você é sempre muito batalhadora, sempre muito estudiosa, e as oportunidades, quando as oportunidades vieram para você, você estava, eu não digo pronta, porque ninguém está pronto, né, Dani? Mas Ninguém você comprou, estava já pronta para abraçar essa oportunidade, tem, para abraçar essa tem. O peito aberto. possibilidade. Exatamente. Eu vejo você, pelo pouco que a gente conversou, uma líder muito sensível, mas ao mesmo tempo muito técnica, sabe exatamente o que está fazendo, né? Eu Sim. percebi muito isso, assim. E você está a serviço das pessoas ali, isso que eu acho que é o mais impactante. Quando a gente sai de casa para servir o outro, né? Para se dedicar, para melhorar a vida das pessoas e para Sim, prosperar a empresa, né? A gente quer isso. Imagina o Sesc, né? Que atua aí no Brasil inteiro, e em Minas especialmente, que você está à frente. Quantas vidas são impactadas pelo seu trabalho? Né? A gente tem que é, sair de casa todos os dias pensando todos os nessa, independente de qual função seja, se é empreendedor, se é sim. consultora, se é líder, se não é, né? Em todos os papéis que a gente ocupa, a gente tem que ter essa visão. E eu acredito que na área de processo a gente tem um privilégio a mais nisso, porque a gente melhora de fato a vida das pessoas. Quando a gente É, traz melhoria, a gente melhora, a gente simplifica, a sim. gente faz com que elas possam ter mais tempo para análise e menos tempo para fazer coisas que não Operacional. agregam valor, sabe? Então, de fato, faz muito sentido tudo que você Que falou. A bom. gente E a gente vê o brilho nos seus olhinhos aí quando fala da sua carreira. eu amo minha carreira, é o que eu mais amo mesmo. Parabéns, Dani. Muito obrigada Obrigada. novamente pela oportunidade. Quem está nos assistindo, se quiser, né, interagir com a gente, pode mandar mensagem. Nós estamos abertos, pode perguntar, né? Somos amadoras, né, Dani? É a primeira vez que a gente grava assim, mas no final deu tudo certo. Acho que foi um bate-papo muito legal e espero que quem esteja assistindo, quem vai assistir também agregue também, né, para as pessoas, principalmente para as mulheres. Eu agradeço demais a oportunidade.
Obrigada, Ana, né, por todo o apoio, e também agradecer a Andréia por essa, Andréia Sim, Magalhães, por esse convite tão rico, assim, com né? Eu espero certeza. que se a gente conseguir, né, atingir qualquer pessoa ali para ter essa mudança de mente, para entender o quanto a gente é competente, o quanto a gente pode agregar para a vida das pessoas e para os processos, a gente já ganhou, Com né, Ana? certeza, com certeza. Um abraço, Daniele. Tudo de bom para você. Até mais, pessoal. Muito obrigada pela companhia. Obrigada.